Boa noite, nação rubro-negra, boa noite, Brasil. Hoje, 70 anos de aniversário do mais querido, né? Do nosso Maracanã, o estado Mário Filho, Maracanã, aonde tem muitas histórias bonitas. Eu faço parte dessa história aí no Maracanã. Vou falar um pouco também desse bate-papo hoje com um grande amigo aí, Caio Ribeiro. Tô aguardando ele entrar aí pra gente começar aquele papo gostoso, conversar bastante sobre o começo da carreira dele e o sucesso que ele fez também no São Paulo e a chegada dele no Flamengo. Tem muita história para contar. Esse grande comentarista aí, Caio Ribeiro. Vai ser um prazer recebê-lo hoje à noite aqui, batendo esse papo com o artilheiro das grandes. Estou só aguardando a entrada do Caio Ribeiro, esse grande comentarista. Fala, Fala, meu amigo. amigo! Tudo bem, rapaz? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Que prazer, rapaz, revê-lo, bater um papo gostoso, falar da sua infância, do começo da sua carreira no São Paulo, né? Você começou na base do São Paulo, com 5 anos de idade. Eu queria que você contasse um pouquinho, desse seu boa noite aí. Hoje o Maracanã faz 70 anos, tem muita história para contar. Você faz parte dessa história aí, você que deu muita alegria à nação rubro-negra aí, com aqueles golaços. Eu tive o prazer de trabalhar um pouco junto com você, né? Mesmo eu como auxiliar técnico do Flamengo no time B, mas eu ficava olhando vocês treinando lá com o Carlinho, entendeu? Então, dá o seu boa noite aí, seja bem-vindo aí, meu amigo. Obrigado, amigo. Dia especial. Primeiro de poder participar aí do teu canal, né? Aqui do teu Instagram. Num dia onde é aniversário do Maracanã e você, poxa, você foi um dos maiores artilheiros da história do estádio, com a camisa do Mengão, o cara das decisões, artilheiro das grandes decisões. Ah, Deus, jogo duro, jogo clássico, final bota a bola no cara que o cara guarda, meu. Deus chegou. Esse é o cara que vai decidir todos os títulos aí pro Flamengo, né? Então Muito eu, legal. eu tenho essa alegria, essa satisfação, né, de poder decidir vários títulos, né, para a nação rubro-negra. Você conhece bem a torcida do Flamengo, você passou uma temporada boa aqui, foi bem recebido, é querido pela nação rubro-negra, pelo trabalho que você realizou, né? Eu sou testemunha, então eu quero deixar você bem à vontade aí para você falar um pouco da sua infância, do começo da sua carreira com 5 anos de idade na base do São Paulo. Fica à vontade aí. Tá, eu comecei no São Paulo, moleque de tudo, né? Comecei no futebol de salão, na época ainda era futebol de salão, hoje em dia agora é futsal, né? É, Mas fiz toda a minha base, né? E o São Paulo foi um clube muito importante para mim, porque na minha formação como jogador e como pessoa também. Eu fiz dos 5 até os 20, que foi quando eu fui vendido para a Itália, né? Então, o aprendizado por ter trabalhado com pessoas como o Tele Santana, né, que tinham essa preocupação não só do resultado, mas de você, onde você investiu o seu dinheiro, de você ser responsável, de não deixar se deslumbrar com as vitórias, ter convivido com Zete, Cafu, Raí, Miller, putz, Leonardo, que hoje está brilhando lá como dirigente do Paris Saint-Germain. Então, isso tudo para um moleque que sonha ser jogador é muito grande, é muito enriquecedor, né? Então eu sou muito grato ao São Paulo por ter me aberto as portas. E aí depois segui minha carreira, eu joguei na Itália, eu acho que falo isso para todo mundo. Eu acho que o futebol de salão, principalmente para quem está começando, é muito importante, com porque certeza. você pega muitas vezes na bola, você aprende a se virar em espaço curto, raciocina mais rápido, né? Diferentemente no campo, que é um jogo um pouquinho mais, tem mais espaço, né? E você pega menos vezes na bola. Então, acho que para quem está começando e sonha em ser jogador de futebol de salão é muito legal. E aí depois fui para a Itália, voltei para o joguei na Internazionale e no Napoli, voltei para o Brasil, para o Santos, do Santos fui para o Flamengo. Cara, tive a honra de trabalhar com dois dos maiores centroavantes da história do Flamengo, você e o Cláudio Adão.
né? Os dois tive a oportunidade de conviver um pouquinho, de pegar um pouquinho desse lado de artilharia, do caminho do gol. Então eu sempre fui um cara que procurei sempre ouvir mais do que falar, né? Principalmente quando tinha caras que podiam me acrescentar muita coisa como vocês, seja uma dica dentro da área, de posicionamento, ou uma preparação para um jogo importante, eu sempre gostei muito de ouvir quem teve lá dentro e fez a diferença como vocês tiveram. É verdade. Eu acho que isso aí é uma coisa super importante. Quando um atleta chega em um clube, a primeira coisa que ele tem que saber é conhecer a história do clube, né? Eu acho isso super importante, você saber sobre um Zico, um Adílio, né? Um Nunes, um Raul, Leandro, Júnior, Andrade, Carpegiani. Isso nos deixa muito feliz de você ter chegado no Flamengo e foi uma das coisas que você procurou logo conhecer a história do Flamengo, para você poder se sentir à vontade dentro do Flamengo, desenvolver o seu trabalho com a sua técnica, né? A sua presença diária. Como você falou, o futsal dá tudo isso para você. Você tem que aprender, porque a bola é mais pesada, você tem que aprender a dominar, dar o passe, se movimentar, abrir espaço para o companheiro com bastante rapidez, porque é um campo curto, né? Ele é curto e você tem que se movimentar, porque você não pode aceitar a marcação. E tudo isso é importante para você levar para o campo, né? Você, quando saiu do futsal, você sentiu muita dificuldade quando chegou dentro das quatro linhas do campo, na grama? Eu, sabe por que não, Nunes? Porque eu sempre joguei salão e campo ao mesmo tempo. Então eu tinha os dois aprendizados, né? Eu tinha a quadra, o espaço curto, essa rapidez de raciocínio, e ao mesmo tempo eu jogava no social do São Paulo, né? Que eram os sócios, que é o clube. Até do social eu fui para o amador quando abriu, aí eu já tinha acho que por volta de uns 13, 14 anos, mas o São Paulo disputava o Interclubes, eu não sei se tem isso no Rio, jogava o clube social, né? São Paulo, jogava contra o Banespa, contra o Indiano. Então isso para mim, hoje mudou muito, né? Eu falo muito com o Bruno, filho do Zico, um dos meus grandes amigos, né, do Biel e do Lipe. Hoje, com 7, 8 anos, você já tem onde jogar. Os clubes hoje estão muito mais organizados do que na nossa época. É verdade. Mas, mas como eu jogava no campo e no salão ao mesmo tempo, então para mim era muito, muito bom você amadurecer com as duas realidades. Tanto que eu podia jogar de centroavante, de ponta direita, como meia, porque eu tinha essa noção de posicionamento para todas as situações, porque jogava tanto no campo como no salão. Verdade, verdade. É fundamental para o atleta, né? Ele ter toda essa experiência, tanto no futsal, porque uma vez eu vi uma entrevista, não vou citar o nome do treinador do São Paulo, que o Falcão, quando foi para o São Paulo, ele teve, parece, né, que ele teve um pouco de dificuldade, porque a, a história dele foi mais nas quadras, né, do futsal, do que no campo de 115 por 85, por 90, né? Antigamente o Maracanã tinha 115, 120, parece. Nossa, era grande, hein? Era grande. Por isso que a gente tinha bastante espaço para correr. E quem se movimenta é bom, né? Porque você não aceita a marcação do adversário, você tem que se movimentar para poder confundir aquela marcação da defesa, né? Para abrir espaço para o companheiro que vem de trás. Então eu fazia muito isso, né? Eu treinava muitas jogadas ensaiadas, né? Eu procurava me movimentar para abrir espaço para meus companheiros que vinham de trás. O Zico, quando vinha, o Zico, o Adílio, né? Não era fácil. E você tem que ser inteligente ali para poder você entender esses caras, né? É. Tem uma visão incrível. E eu fiz muito isso, Caio. E eu também observava muito todos os centroavantes que jogaram no Flamengo. Eu sempre procurei observar as movimentações, a presença diária, né, que é o que a gente vai tocar muito nesse assunto hoje aqui, que eu te comuniquei que eu estou lançando a função de treinador de atacante. Por isso que eu quero conversar muito em relação à presença diária, à movimentação do atacante. Eu já vou até te fazer a pergunta. Você hoje vê uma melhora
nos atacantes de que antigamente? Não, Não. não vejo não. Eu acho que assim, o futebol está muito mais tático, né? Certo. Então acho que os times estão mais bem posicionados. Eu vejo alternativas, né? Os treinadores cada vez mais preparados, principalmente essa geração mais nova, estudando bastante, fazendo bastante intercâmbio, curso, isso tudo é muito legal. Mas eu acho que muitas vezes a gente ainda é muito preso a sistemas de jogo. Você tem que ter organização nos movimentos, né? Processos de trabalho. Eu acho que isso tudo, um time organizado em campo, a tendência é que ele ganhe muito mais do que perca. Mas tem uma coisa que você não pode abrir mão jamais, que é do talento. E eu vejo muitos times jogando naquele 4-3-3 e não mudando o jeitão de jogar. E eu acho que esse, talvez, até trazendo um pouquinho a discussão para o futebol do momento, é o sucesso do Flamengo do Jesus. Cara, ele reeditou a dupla de atacante. Então, na minha época, não se jogava com esse 4-3-3, se jogava com dois caras lá na frente. Isso forçava com que nós tivéssemos essa movimentação, né? Que a gente caísse pelos lados, que a gente voltasse um pouquinho no meio de campo para auxiliar na armação de jogadas. Então, quando você pega um Flamengo com uma proposta ofensiva e coloca Gabigol e Bruno Henrique, que são dois baita jogadores, mas jogando juntos, se procurando, como foi Bebeto e Romário na seleção brasileira, como você teve vários companheiros de ataque no Flamengo, eu acho que isso faz com que o atacante se movimente um pouquinho mais. Quando você coloca três caras, ele fica muito preso no meio dos zagueiros. Você limita um pouquinho a movimentação de um camisa 9. Claro que é legal, claro que pode dar certo, mas eu acho que você tem que ter sempre um plano B, você não acha? Com certeza, com certeza. Porque a nossa época, a gente tinha os pontas, né? Então, é, é, as jogadas ensaiadas pelas laterais obrigava a ter um homem de referência lá na frente, certo? Ela dentro da área para poder os laterais ou o ponta fazer o cruzamento e encontrar o homem gol, entendeu? Eu costumo falar, Caio, que eu sempre me inspirei muito no Vavá pela raça, o Tostão pela movimentação, né? Pela leitura que ele tinha de observar o esquema tático que era adotado pelo Inteligente, né, pra caramba. treinador, né? E ele ali era o cara que abria os espaços, se movimentava, não aceitava marcação. E o nosso rei, quando vinha, né? Não era fácil. Quando ele vinha mesmo. Jairzinho numa fase. Eu tive essa fase maravilhosa no Flamengo, junto com o Zico e com os outros meus companheiros, com Adílio, com Lico, com Tita, jogadores inteligentes. E eu tinha que saber ter a minha posição de atacante, de saber abrir os espaços para esses jogadores habilidosos que vinham de trás e que eu dava a opção de ele me deixar na cara do gol. Às vezes as pessoas falam, é fácil jogar do lado do Zico. Não, eu quero ver Não, você entender ele, certo? perfeito. Quero ver você entender ele, que é o difícil, né? Um centroavante entender um cara que tem uma leitura, que tem uma visão dentro de campo e que deixa você na cara do gol e que você se torna um homem-gol, um artilheiro. Eu via Eu, muito isso com você também, no Cláudio Adão, o Careca, né? O Reinaldo do Atlético, né? Então, por isso que eu estou citando no nome desses centroavantes, né? Serginho é, do Santos, do São Paulo também. Eu queria que você falasse um pouco do homem gol, do centroavante de presença diária, e se a gente já está precisando do nosso futebol de treinador de atacante para poder aperfeiçoar esse centroavante de hoje, o treino específico, o treino de fundamento. Então, eu acho que você tocou em dois pontos muito legais. Primeiro, são as comissões técnicas, né? Hoje, a ciência dentro do futebol é muito utilizada na hora de você estudar o adversário, na hora de você contratar, né? Você tem aqueles centros de inteligência, né? Os scouters, esses caras que estão o tempo todo olhando o mercado, olhando o que está sendo feito nos adversários, fora do país, para contratar jogador. E hoje, na minha época já era um pouco assim, mas acho que hoje evoluiu bastante e isso é muito legal no futebol. Hoje você tem mais facilidade, mais acesso à informação por conta da internet. Hoje você vê jogo no mundo inteiro.
E na minha época já tinha o treinador, o auxiliar, o preparador físico e tal, mas hoje eu vejo as comissões maiores, um pouquinho mais inchadas. E eu acho que seria muito legal que nós trabalhássemos, até aproveitar que o André Heller está aqui. André, abraço, sou seu fã, amigo. Craque do vôlei da seleção brasileira. O Um vôlei abraço. faz muito isso. O vôlei trabalha especificamente os fundamentos. Então, eu acho que, por exemplo, cara, se eu tenho a oportunidade de ter um Nunes perto de mim, que é um cara que foi campeão por onde passou, campeão brasileiro, campeão do mundo, metendo gol em jogo importante, esse cara pode me acrescentar muita coisa. Então, por que não ter um cara para trabalhar o ataque, ter um cara para trabalhar a defesa, ter um cara para olhar o meio de campo, como tem, por exemplo, na função de goleiro, né? Que começou lá com o seu Valdir de Moraes lá atrás e hoje, olha, nós temos o melhor goleiro do mundo, que é o Alisson, e uma escola fantástica, Tafarel, enfim, eu joguei com vários goleiros, você também. Eu acho fundamental que a gente prepare individualmente os nossos jogadores para aquilo que eles vão precisar fazer dentro de campo. E tem um outro aspecto que eu acho que não pode ser ignorado jamais. E aí eu queria te perguntar isso. É aqui, ó. É você se preparar para os grandes jogos. Então, assim, você era um jogador de uma característica um pouquinho mais diferente, um pouquinho diferente da minha. Você era mais artilheiro que eu. Você era um cara maior, você trombava mais entre os zagueiros. Eu já era um cara que precisava da aproximação dos meias. Isso não significa que eu não soubesse trabalhar dentro da área e que você não soubesse trabalhar fora dela. Nada disso. Mas, cara, eu acho que a função de um atacante é você saber lidar com todas as situações, principalmente o momento sob pressão. Eu acho que tem alguns jogos, por exemplo, a gente ainda perde muito tempo falando o Neymar foi bem ou o Neymar foi mal. Gente, o Neymar é um craque. Tem os seus problemas, às vezes faz as suas bobagens, mas ele é o melhor jogador que a gente tem do Brasil disparado, na minha opinião, um dos melhores do mundo. Se o Neymar em campo vai atrair atenção, se o Neymar em campo provavelmente vai trazer dois marcadores, alguém vai ficar livre. Então é o que você fazia como poucos. Você vai jogar contra o Flamengo, marca o Zico. Ah, tem Adílio, tem Andrade, tem Júnior, tem Leandro, tem Nunes, enfim, tem um monte de craques. Mas quem é o cara do Flamengo? É o Zico. Marca o Zico. Quem brilhava era você. Por quê? Porque você entendia o espaço criado pela marcação em cima de um cara e brilhava. Então você já se preparava para o jogo grande, para a hora que precisasse, você ir lá e resolver a parada. E eu acho que hoje a gente transfere muita responsabilidade. Ah, é porque o treinador não me colocou. Ah, é porque o nosso melhor jogador. Pô, é futebol, não é tênis. A gente precisa do Neymar bem sempre. Mas quando o Neymar não estiver bem, como às vezes o Zico não. O Zico era um pouco mais difícil, mas como eu não estava bem, você pega o cara do lado e te puxa. Cara, eu vou fazer amanhã, Nunes, não sei nem se você viu, o Sport TV vai transmitir a final de 81 Flamengo e Hamburgo. Nós vamos estar juntos aí. Nós vamos estar juntos. Ah, você vai entrar na transmissão? Liverpool, nós vamos estar juntos. Liverpool, que Hamburgo, desculpa. E Liverpool. Cara, isso pra gente é sensacional, meu. É muito gostoso você poder reviver um título mundial do Flamengo com um protagonista. Eu sabia que o Júnior ia estar, não sabia que você ia estar junto. Muito legal. Então, assim, cara, imagina para um torcedor do Flamengo ou para um menino que sonha ser jogador de futebol, ouvir o que o Nunes tem a dizer. Quem é o Nunes? Olha lá na TV. É o cara que decidiu o jogo contra o Liverpool. Olha lá na TV, é o cara que decidiu o brasileiro. Olha lá, esse cara jogou com o Zico. Ah, pô, eu joguei com o Zico. Poderia você ficar na boa, jogar a bola no Zico e deixar o Zico resolver. Ele ia resolver, claro que ele ia resolver. Mas, cara, chega uma hora que você precisa dar uma força. Às vezes, até sem a bola, até um movimento que você faz, você cria o espaço para que ele decida o jogo. Eu acho que falta um pouquinho dessa leitura coletiva, que é a iniciativa individual do jogador. É por isso que você tem toda a razão. É por isso que eu sempre fui um jogador, um centroavante, que eu sempre procurei me aperfeiçoar em tudo isso que você está falando. Eu procurava me aperfeiçoar na movimentação, sair da marcação, levar os zagueiros para os lados, para as laterais, né? Mostrar a presença de área. A presença de área, quando você sente que o seu companheiro vai fazer uma jogada, tem que ter a presença de área. Você saber que ter essa sintonia que ele vai fazer esse cruzamento no primeiro ou no segundo pau, ou no meio,
e você saber estar na posição correta. Você, entendeu? Então, quer dizer, tudo isso é importante. Você saber chutar com a perna direita. Você não para a bola para chutar, você chuta a bola em movimento. Então, você tem que treinar em movimento. Se deslocando, se movimentando, abrindo espaço, fazendo 1-2, certo? Cabeceando com os olhos abertos. Então, tudo isso chama-se fundamento específico, né? Você saber o que você está fazendo dentro de campo. E o nosso time é como você falou, Caio. Nosso time jogava por música. A gente sabia o que o outro ia fazer. Só no olhar a gente já sabia. Aquele jogo, aliás, aquele gol que eu fiz contra o Atlético, não foi por acaso, não. Foi uma coisa traçada na preleção lá dentro da concentração. O Coutinho chegou, ó, o Osmar, ele sai mais da área, não deixa ele tocar para o Luizinho, porque o Luizinho é mais um jogador mais clássico, né? Sabe sair jogando. Não é que o Osmar não sabia sair, o Osmar já saía um pouco mais desconcentrado, né? Quando ele saía, ele dava um toque na bola, a bola distanciava dele. Quando ele deu o segundo toque, a bola distanciou. Essa distância já foi no pé do Andrade. O Andrade só tocou no Zico, e o Zico lançou justamente onde ele saía. E eu entrei justamente onde o Coutinho falou, ó, aqui que você tem que entrar. Então aquilo foi uma jogada ensaiada. Nosso time tinha muitas jogadas ensaiadas. Nosso time fazia as coisas, Caio, com personalidade, com confiança, né? Com simplicidade. Então você para fazer as coisas com simplicidade, você tem que ter um conjunto, né? Um conjunto de jogadas feita nos treinamentos para quando chegar nos jogos você fazer e dar certo. Então a gente fazia muito isso. Foi Sabe por uma isso... outra coisa que me chama a atenção, Nunes? E vocês tinham muito, a minha geração, né, eu sou um pouquinho mais novo, também tinha, e eu vejo muito pouco hoje em dia, e não levem para o lado da indisciplina, né? A galera que está aqui, manda um abraço para o Império da Nação, para a Júlia Maringoni, para todo mundo que está acompanhando aqui. Cara, eu acho que é fundamental você saber aonde você vai estar no momento que perde a bola. Então, assim, ocupação de espaço. Pô, perdi a bola, eu tô pela esquerda, eu marco a esquerda, um marca a central, um marca a direita, organiza o time sem a bola. Mas com a bola, cara, desobedece um pouco. Desobedece um pouco o treinador, não é pebolim, né? Fla-flu, né, como chama aí no Rio. Não é, você não pode jogar estático, você não pode jogar parado. Eu sou centroavante, eu vou ficar no meio dos zagueiros. Não. Cara, não tá dando no meio dos zagueiros, vai para a direita, não tá dando na direita, vai para a esquerda, tá dando recua, inverte com o meia, fala, pô, vai um pouquinho, deixa eu recuar um pouco mais, busca o seu lugar dentro de campo. Eu acho que às vezes, atualmente, acho que nós temos uma grande seleção, acho que a gente tem condições sim de sermos campeões do mundo novamente. Fiquei muito feliz, eu tenho feito muito categoria de base, né? Fiz o Mundial Sub-17 ano passado, fiquei muito feliz com o que eu vi, que vem muito de encontro isso que a gente está falando. A gente pegou uma seleção sub-17 que tinha a responsabilidade de jogar aqui no Brasil, porque o Mundial foi aqui, e que fez 2 viradas na semifinal e na final, sendo que na semifinal contra a França, que era uma das favoritas, o timaço. A gente buscou o resultado na semi e buscou na final. Eu falei, opa, esses moleques têm uma coisa diferente. 2 viradas é porque eles têm cabeça e têm coração, além da qualidade com a bola no pé. Isso é meio caminho andado. É uma geração para a gente ficar de olho. Eu vejo que hoje em dia ainda é muito assim, putz, o técnico pediu para eu ficar na esquerda, eu vou ficar na esquerda. Aí não dá certo, o que ele faz? Ele vai te tirar. Bagunça um pouco, busca o teu lugar. Eu acho que essa irreverência sempre foi a marca do futebol brasileiro. E a gente às vezes perde um pouquinho. É verdade, é verdade. Eu observava muito os jogos da seleção brasileira, principalmente eu criança, né? Assisti a primeira conquista, né? Foi em 70, né? Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Clodoaldo, né? Gerson, Piazza, Brito, Carlos Alberto e Everaldo. E Félix lá no gol. Então, quer dizer, essa seleção tinha jogadores de outras posições, né? Na época, o Oswaldo Brandão começou a formar essa seleção, depois caiu na mão do Zagallo, e o Zagallo, com a experiência dele, com
com a visão que Deus deu para ele. Ele teve tantos craques na mão que ele encontrou as posições de cada um. Isso se formou aquela seleção maravilhosa que dava um show de personalidade, de movimentação, de presença de área. O Furacão, o Jairzinho parecia não, era o nosso Furacão que jogou muito. Né? O Brito, porra. Cara, eu ficava encantado, né? Por isso que eu falei que eu inspirei no Tostão pela movimentação, pela presença, pela leitura dele, né? Do esquema tático da seleção brasileira. E o Vavá raça, né, cara? Por isso que eu joguei do lado do Zico e não tive nenhuma dificuldade para entender o Zico, para poder jogar da maneira que eu observei, que eu aprendi, né, na base, para quando chegasse um profissional eu fazer tudo isso que eu fiz. Foi por acaso, Caio. Lógico que não. É coisa de Deus, né, de me dar essa oportunidade, essa personalidade, essa confiança de fazer grandes jogos, de decidir grandes decisões. E eu costumo dizer que eu bato no peito com orgulho, né? Fui campeão de tudo no Flamengo, campeão do mundo. E eu fico pensando, digo, será que esses centroavantes de hoje, eles treinam fundamento? Porque na nossa época só fazia quem sabia. E hoje é um futebol que é laicar com rapidez e que às vezes assim, eu vejo o centroavante chegar na cara do gol e parece que tem medo de chutar e volta de novo. Né? O gol e tem medo de dar uma porrada pro gol, aí toca, né? Tudo bem que no futebol quem tem preferência, quem está melhor colocado, tem que preferência, né? Mas tem hora que os centroavantes caem na cara do gol assim e não chuta. Eu fico, o gol na cara, por que não chuta? Toca pro lado. Você não acha que às vezes eles perdem um pouquinho dessa oportunidade? Eu acho. Eu acho que tem duas coisas que não podem faltar num centroavante. Primeiro, o cara tem que gostar de fazer gol. Claro. O centroavante que quer jogar muito pro time, que quer ser muito bonzinho, não vai vingar. Tem uma hora que você tem que fazer exatamente o que você falou. Pô, primeiro eu toco... Quem faz a alegria do torcedor? É o gol, é o 9. É o gol. É verdade, é o gol. Mas assim, pô, chuta uma, toca a outra. Toca a terceira, na quarta chuta de novo. Principalmente hoje em dia, que tem pouco espaço. Se o cara não arriscar de vez em quando, se ele não tiver iniciativa, ele vai ficar para trás. Ele não vai ter uma segunda oportunidade. Nunes, tem uma coisa que eu acho que tá muito legal o papo, cara. Muito legal mesmo. Deixa eu mandar um beijo para Lara Dantas, craque. Um beijo, Lara. Cara, eu sou um cara que defendo... Pode ficar à vontade aí. Não, eu vou lendo aqui a galera. O Anderson, meu amigo... sabe o que eu acho? Volto a dizer, a ciência é fundamental no esporte. O conhecimento do adversário, filmar os treinos, adaptar situações de jogo para o dia a dia. Mas eu não pretendo ser treinador. Muita gente me pergunta, pô, cara, você não quer ser treinador? Você seria bom treinador? Eu falei, obrigado. Ainda não faz a minha cabeça. Mas, numa comissão técnica, se eu fosse um diretor de futebol, eu sempre teria um ex-jogador. Sempre. Porque eu acho que o cara que esteve lá dentro, ele sabe lidar com situações que não são teóricas, são práticas, são de improviso, são de atitudes que você tem que ter dentro de campo. Então, eu acho que essa composição desses estudiosos com ex-jogadores teoricamente, porque aí depende muito da gente, né, como ex-atleta, a gente estudar, a gente se preparar para depois exercer um cargo como esse dentro do clube. Mas, cara... Por que eu estou te falando tudo isso? Hoje você tem a fisiologia do esporte que é fantástica. Eu acho que a fisiologia do esporte, a medicina esportiva, talvez o Brasil continue sendo referência mundial. É o que tem de melhor, são os que estão aqui. Mas chega uma hora que a gente tem que chegar para a comissão técnica e falar, pô, ele está com índice alto, hoje é melhor ele não treinar. Então tá bom, hoje ele não vai treinar. E amanhã ele é meu. Amanhã ele vai ficar lá dentro da área junto com o Nunes, chutando de direita, cabeceando, batendo de sem pulo, dominando e tirando do goleiro, driblando o goleiro, que são situações que vão aparecer. Por que a gente tem menos gols de falta hoje em dia? Um pouco, talvez, por a característica individual dos jogadores, e muito, talvez, porque
Quantas vezes você viu o Zico e o Júnior, como eu vi o Rogério Ceni e tantos outros, Marcos Assunção, que eu joguei no Flamengo e no Santos, bater 60, 100, 200 faltas depois do treino? A perna incha, cansa, beleza, compensa no outro dia, encontra o equilíbrio. Então hoje você vai trabalhar o fundamento. Se é centroavante, você vai ficar com o Nunes dentro da área. Cabeça, de primeira, tira do goleiro, dribla o goleiro, bate forte, bate de fora da área, caminha com ela. No dia seguinte você vai trabalhar com o grupo. No terceiro dia, ó, descansa, porque a perna vai estar pesada e você pode se machucar. Eu acho que está faltando encontrar um pouquinho desse equilíbrio em alguns momentos. É verdade. Eu fiz o curso da CBF agora, né? Fiz o curso. Bom pra caramba, né? Muito, muito bacana. Todo mundo falou super bem. Eu tive a oportunidade de estar com Lugano, com Dario Pereira, o Zete, goleiro, fez palestra para a gente. E tudo que nós aprendemos nesse curso da Seleção Brasileira, porra, coisa maravilhosa. Porque é o que você falou. Não é porque nós jogamos bola que a gente tem que ser treinador, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, você tem que ir se aperfeiçoar, né? Você tem que ir fazer curso, fazer treinamentos, ouvir grandes treinadores, grandes professores, porque na realidade a gente não sabe tudo, a gente tem que aprender. Tem que aprender, por mais que a gente conheça, tenha a experiência, a faculdade das 4 linhas dentro de campo, a malandragem de você jogar dentro de campo, não custa nada você ir lá se aperfeiçoar, acompanhar o desenvolvimento do futebol. Porque hoje é totalmente diferente, como você falou. E é o que eu procurei fazer. Eu fui me aperfeiçoar, né? Para ser treinador de atacante, né? Para treinar os atacantes. Porque às vezes eu vejo jogos pela televisão e vejo o gol tá aqui embaixo, pum, lá em cima, lá em cima. Aí eu vejo, pô, será que eu não treino fundamento? Será que não treino? É tão fácil você todo dia tirar ali 20, meia hora, e toma ali, chutar com a perna esquerda, com a perna direita, dominar no peito, bater com rapidez, porque ali dentro da área você tem que ser rápido. Você não pode pensar um segundo, senão o zagueiro chega e rasga, né? Você sabe, a palavra é essa, chega rasgando. A gente usa muito essa palavra, é o beabá do futebol. E, pô, saber ter a personalidade, ter a consciência que quando ele entra dentro da área ali onde ele está seguro, né? Ali é onde ele está seguro. Tocou é pênalti. É aquela jogada que eu fiz contra o Atlético. O Andrade, Deus deu aquela visão ao Andrade, o Andrade fez aquele lançamento para mim. Eu ganhei na corrida, toquei com a perna esquerda, cruzei com a perna esquerda, bateu no Silvestre, voltou para mim, porque o Zico e o Tita estavam entrando, já estava ali perto, eu já vi. Eu sabia que quando a gente tinha esse contra-ataque, todo mundo acompanhava, né? E ali bateu, voltou para mim, dominei. Ali eu falei, pô, tô dentro da área. E eu tentava cruzar realmente pro Zico e pro Tita. E o Silvestre levantava a perna esquerda. Na segunda tentativa minha, que ele levantou a perna esquerda, eu dei o drible na perna de apoio. Então tudo ali foi estudado, foi trabalhado. Eu fazia muito esse tipo de jogada. E quando eu dei o drible, que eu já toquei para frente assim, eu já joguei o corpo, porque se ele bate em mim, é peito, o Zico ia lá e fazia 3-2. Ô, Nunes, ontem no Bem Amigos, cara, a gente mostrou um monte de gols do Maracanã. Faltou você lá, né? Faltou o seu testemunho. Eu não entendi, porra. Um gol histórico daquele, né? É uma crítica construtiva. Um gol histórico daquele. Contra o Atlético. Primeiro título brasileiro da história do Flamengo. Eu fiz o gol. E eu artilheiro das decisões. Fiz 5 gols numa partida. No brasileiro, no Maracanã contra o Fortaleza. Pô. Não, mas você tá. Mas a gente. Cara, você teve construtiva pro Galvão. Lógico. Não, mas você viu que a gente mostrou um monte de lances seus e teve um pênalti contra o Botafogo. Não foi você que sofreu aquele pênalti? Não, foi o Adílio. Foi o Adílio? Nossa, que rasgada. Eu falei, meu Deus, foi o Adílio. Mas isso que você está falando da questão do fundamento, cara, eu tive um grande professor que foi o Tele Santana. Por tudo isso que a gente estava conversando agora há pouco. O Tele era um cara que fazia com que, principalmente nós mais novos,
nós chegássemos meia hora antes e fôssemos os últimos a sair do treino. E depois do treino, que acontecia normalmente, era isso. Antes do treino, ficava batendo na bola. Batendo na bola. Acabou o treino, vai lá. Pegava um lateral e cabeceio. Cabeceio, cabeceio, cabeceio. Tem um monte de galera, um monte de gente aqui do Cartola, do FIFA, que tá mandando um abraço. Tem uma frase que o pessoal fica bravo. Tem que aparecer o Galvão aí, ele até agora não apareceu. E ele, Caio, foi quem colocou o apelido de Nunes, o artilheiro das grandes decisões. Eu vou, se ele não aparecer aqui na nossa live, segunda-feira no Bem Amigos, eu vou falar para ele no ar. Vou falar assim, deixa eu mandar um abraço para o Nunes. E falou que foi você que deu o apelido de artilheiro das grandes decisões e que faltou o gol dele na semana passada. Pode deixar que eu vou puxar a orelha. Mas, cara, uma coisa que eu falo muito no FIFA é isso. Eu falo, tem uma frase que as crianças até brigam, falam assim, tio Caio, você fica me cornetando no FIFA. Tem uma frase que eu falo, aí não é força, é jeito. Que é isso, né? Cara, a gente trabalhava tanto nos treinos, a hora de dar porrada, de entrar rasgando e a hora de só tirar do goleiro, que já era automático. Você já sabia que quando a oportunidade aparecesse, tinha a hora de tirar do goleiro e tinha a hora de bater mais forte. Era natural. Agora, isso era treinado no dia a dia. Isso é o fundamento que você está falando, né? Verdade, verdade. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Qual foi o gol mais importante, mais bonito que você grava até hoje? O gol mais bonito, eu acho que foi um gol de bicicleta, foi o único gol de bicicleta. Eu fiz bastante gol de voleio, assim, de tipo Bebeto, sabe? Eu também fiz um de bicicleta, só um, mas fiz. Contra quem que foi o seu? Contra o Uberaba, lá em Uberaba. Quanto foi? Um cruzamento da área, foi lá na cabeça do Mozo, o Mozo tocou para mim, eu de bicicleta, pum. Depois fiz um gol de bicicleta. Eu fiz um também com a camisa do Santos, na Vila, Campeonato Brasileiro contra o América de Natal. O baiano também foi no fundo, cruzou, tinha passado da bola, eu fiz de bicicleta. Eu acho que esse foi o gol mais bonito. O mais importante, eu sempre falo que o mais especial, não o mais importante, mas que o mais especial foi o meu primeiro como profissional. Porque é a hora que materializa o sonho de moleque, de você... Foi um São Paulo e Ferroviária pelo Campeonato Paulista de 94. São Paulo tinha um timaço, né? Era bicampeão do mundo, né? Miller, Zete, o Rai já tinha saído, Leonardo, aí Palinha, Cafu, timaço. E eu e o Juninho subindo, né? Éramos os moleques. E aí eu entro nesse jogo e eu faço o gol do 4-1. Então eu sempre falo que, cara, é aquela hora que você faz o gol, você fala, meu Deus, eu tô jogando no São Paulo, tô realizando o sonho de ser profissional e na minha estreia eu ainda fiz um gol. Então, assim, eu digo que sempre é o gol talvez mais marcante. Agora, o mais importante... Puxa, boa pergunta. Eu acho que é esse, Nunes. Eu fiz gol em final pelo Flamengo contra o Palmeiras na Mercosul, pelo São Paulo contra o Penharol na Comebol, fiz alguns gols bem legais, fiz 4 gols pela seleção no pré-olímpico, né, num jogo contra a Bolívia, mas eu acho que é esse, o primeiro como profissional. O primeiro a gente nunca esquece, a primeira vez é sempre inesquecível. É verdade. Qual o seu ídolo? Zico. Zico. Eu sempre gostei demais dos... Em quem você se inspirou? Olha, a minha inspiração, e talvez até por eu ter sido revelado no São Paulo, e eu acho que o mais gostoso de hoje ser comentarista é poder ser amigo dos meus ídolos, né? Poder fazer uma live com você, com o Zico, com o Júnior, o Careca. Eu era muito fã do Careca. Excelente centroavante. Estou tentando falar com ele e não consigo. Carecone? Até, né, Careca? Eu vou puxar a orelha dele também, pode deixar. Amanhã tem Napoli e Juve. Amanhã eu e o Careca, 4 horas, a gente tá na frente da TV aqui sofrendo. Mas o Careca sempre foi uma referência, assim, sempre foi um cara que eu me espelhei muito por tudo isso que você falou. Ele era artilheiro, ele era inteligente, ele fazia gol, ele dava passe para gol, ele era um cara de bom comportamento fora de campo. Então, meu ídolo foi o Zico e o meu espelho em início de carreira talvez tenha sido o Careca. Careca, né? Outra coisa, você
tem a lembrança da sua chegada no Flamengo? Quando você chegou no Flamengo, aí você... Tô chegando, com todo respeito aos outros clubes, tô chegando no maior clube do Brasil ou do mundo, né? Do mundo, pô, são 45 milhões. Quando É. você vestiu a camisa do Mengão, e aí? Ah, foi especial. E é engraçado a forma como eu cheguei. Vou até me estender um pouquinho. Eu estava no Santos, Fica à vontade, fica à vontade. tava eu e o Assunção. O Santos tinha um time bom, mas já precisava mexer no elenco e tal, e aí começou um papo de Caio bom, enfim. Eu cheguei um dia para treinar, na véspera do treino, eu ligo a TV e falam que eu e o Assunção seríamos emprestados. Eu falei, emprestado para onde? Ninguém me procurou. Não tinha lei do passe, não tinha nada disso, né? A gente era preso ao clube, né? Você sabe bem. E aí eu falei, Assunça é meu irmão, Marcos Assunção. Falei, Assunça, A gente só tinha direito, parece que 15%, né? 75% era do clube, não é isso? não, e além disso, a gente não tinha poder de falar, quero sair. O cara falava, não, você vai ficar, e a gente tinha que ficar. Não é que nem hoje em dia que acabou o contrato você é livre. Isso foi um ganho depois da Lei Pelé. Na nossa época, o São Paulo só. Se era a nossa época, terminar esse contrato livre. Nossa! Mas Fala. aí eu chego, eu liguei para o Assunção, falei, Assunção, você tá sabendo de alguma coisa? Ele falou, não. Falou, teu empresário te falou alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, cara, eu nem tinha empresário, né? Eu falei, vamos pro Santos, vamos para lá, vamos pro treino. Aí a gente chegou, aí o diretor chamou a gente numa sala, falou, vai ser bom para vocês. Pô, vai você, Caio e Marcos Assunção, e vem para o Santos o Atirson e o Lúcio. E aí eu falei, Assunção, cara, não. E é uma mudança de vida, né, Nunes? Minha vida Verdade. estava organizada em São Paulo, pô, eu namorava, hoje eu tô casado, tenho 2 filhos, tal, mas na época eu namorava uma menina aqui de São Paulo, então, Como é o nome dos filhos? João e Valentina. João e Valentina, um abraço aí para É, o João aí. Joga bola? Vai pô, jogar? joga Vai jogar bem, cara. jogador? Ele Vai fala, ser, vai ser hoje, artilheiro. hoje Vai ser a lição de inglês era essa, era o que você quer ser quando crescer? Ele falou, soccer player. Eu falei, entendi. Claro que eu tenho que traduzir, que ele tem 9 anos só, é pequenininho. E a Mas Valentina? a, Valentina. a Valen tem 5, os amores da minha vida. Putz, a melhor parte da minha quarentena é poder ficar em casa com eles, fazer lição com eles. Já já é que a minha esposa tá lá dentro, ali, ó, e aí ela segura um pouco a Valen. Mas, amor, pode mandar a Valen para cá, tá? Para dar um beijo no tio Nunes. Pode vir, baixinha. Quero conhecer o João e a Valentina. E aí, deixa eu mandar um beijo para Mari Kupfer também, que tem o Amar Maternidade, um canal de criança maravilhoso também no Instagram e no YouTube. E aí, eu falei, Assunça, cara, é o Flamengo. Se o Santos tá querendo que a gente vá, por que a gente vai insistir em ficar? Pô, eles estão, nós não estamos nos planos. E é o Flamengo. E aí a gente foi assim, caramba, estamos indo para o Flamengo, mas sem saber o que íamos encontrar. E eu lembro tudo, você perguntou se eu lembro todos os detalhes. Eu lembro da roda no meio de campo, Fica à eu e vontade. Assunção, chegando assim, meio tímido, e aí a gente sendo apresentado. Olha como estava o Flamengo quando eu cheguei. Tinha Romário, Renato Gaúcho, toda a galera. Eram minhas referências, cara. Eu queria. O Renato Gaúcho era o cara que fazia gol, pegava a mulherada. O Romário era o cara que fugia da concentração e chegava no dia seguinte e decidia o jogo. Eu falava, cara, tô no meio Caio, desses o Caio, caras. Caio, o Romário, todo dia, quando chegava lá no Flabarra, né? Que a gente treinava lá no Flabarra, né? Todo dia que chegava lá, eu estava lá na musculação fazendo uma bicicleta e ele chegava. Aí olhava para mim, ficava do lado, aí pá, 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 o baixinho. Nunes, quantos gols você fez? Eu digo 822. 822. Todo dia, 822. Eu não sabia que ele estava se aproximando de mim, cara. Ele estava querendo passar. O baixinho era danado. Mas eu acho que esses craques é que nem Cristiano Ronaldo e Messi, um puxa o outro. O Romário perguntava porque era isso. Ele falou assim, cara, eu vou passar o Nunes. Isso é muito legal, né? Porque faz você crescer na carreira. É verdade. Mas só para terminar. E aí eu E cheguei na. muita Fala. gente falava que pô, Romário não treina. Pô, Romário treinava. Ele só treinava ali, os fundamentos. Pá, Do jeito pá. dele. É verdade. Não, Fazia a musculaçãozinha dele, fundamento, fundamento. Vai lá, continua aí. Desculpa aí, continua. nada. Não, é porque a gente viveu esse período juntos, né? A gente estava junto lá no Flamengo. E aí Perfeito.
Isso aí bom, vou resumir e eu já vou contar outra coisa. E aí eu falava, cara, Romário, Renato Gaúcho. E eu lembro do meu primeiro jogo, que foi um Botafogo e Flamengo. Sou muito grato ao Botafogo, que foi meu último clube profissional. Tenho grandes amigos e as portas abertas até hoje também. E aí a gente faz um jogo, é um 3-3 e eu já estreio com um gol. É um passe do Palhinha que tava lá e eu faço um dos gols. Mas só porque você tocou no assunto do Romário, cara, o Romário, ele treinava. As pessoas falam que ele não treinava, mentira. Só que a gente ia Exatamente. fazer um tático, organizando o time, esses treinos mais chatinhos. O Romário pegava a bola e ia fazer o fundamento com o goleiro no outro gol. E aí os caras falavam, pô, ele é diferente, por que ele não tá aqui com a gente? Eu falava, turma, ele vai Deixa aí. decidir para nós, deixa o cara, meu. Deixa o cara. Eu vou correr para ele. Se você quiser jogar, ficar irritadinho, perdemos todos. Vamos fazer a nossa aqui e deixa ele. Se ele não decidir o jogo, a gente cobra. Mas, meu, ele tá decidindo tudo, deixa o cara. E chegava na hora, o homem decidia, né? Baixinho treinava bastante, cara. Cadê o João e a Valentina, rapaz? Quero conhecer. Amor, traz a vala, hein, amor? Ei, fica à vontade, vamos lá. Aqui é O, papo de artilheiro. o João tá na casa do amigo aqui do condomínio jogando Fortnite. Ele tá viciado no Fortnite, então ele fica lá jogando. Tranquilo. O que é que você tem a dizer? Aliás, desculpa. Você foi campeão Mercosul, né? Da Mercosul, Copa dos Campeões, né? E Carioca. E Carioca, lá no Copa dos Campeões em Maceió. Essa eu já tinha saído. Na verdade, eu ganhei a Mercosul e o Carioca. Mas você jogou alguns jogos, não jogou? E depois saiu, não é isso? Não, eu não cheguei a jogar no Neze. Eu joguei uma Copa dos Campeões, mas, cara, nós acabamos não ganhando e na primeira partida o meu ombro saiu do lugar. Eu sofri uma falta maldosa, meu ombro saiu e aí eu não consegui jogar mais a competição. Beleza. E a sua passagem pela seleção brasileira, você fez quantos jogos? Eu fiz toda a base, fiz sub-17, fiz sub-20, fiz o Mundial, fui eleito o melhor jogador do mundo, acho que tá até aqui, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Tá, fica à vontade. Você é meu comentarista, rapaz. Isso não foi programado não, tá? Beleza. Isso foi sem querer. Essa aqui é a Não, bola que eu ganhei de melhor jogador do mundo sub-20, ó. Tá aqui, quer ver? boa, parabéns aí, parabéns. É. Merecente. E aí eu fiz o ciclo olímpico e tive cinco ou oito convocações para a seleção de cima. Mas não cheguei a disputar mundial e falo isso para todo mundo. Todo mundo pergunta, putz, isso é um problema, é uma frustração, tal. Eu falei, não, porque a concorrência era muito pesada, tinha caras muito bons na minha época. Eu me profissionalizei em 94, que o ataque da seleção era Bebeto e Romário. Depois veio Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Edmundo, que jogou, pelo amor de Deus, craque. Então, Muito. teve muita gente boa na minha época e eu acho que eles foram melhores do que eu mesmo. Então, assim, tive meus bons momentos, tive minha passagem pela seleção, mas não cheguei a disputar um Mundial porque esses caras jogaram mais do que eu. Você acha que jogou mais que você? Ok? Você acha mais que você? Você acha que eles jogaram mais que Ah, você? jogaram. Isso, cara. Eu acho. Cada centroavante tem o seu valor, né? Cada um tem a sua história, né? O seu comportamento dentro de campo. E ser centroavante não é fácil, cara. O nego pensa que é fácil, não é fácil. Você é um cara que está ali para decidir, entendeu? Está ali para decidir. E você tem que estar preparado fisicamente, mentalmente. O conjunto você tem que estar afinado, né? Você tem que estar afinado. Você tem que saber ensaiar jogadas com o seu companheiro para tudo dar certo. No treinamento você pode errar, mas no jogo não, É. né? Você, quando treinava fundamento, você dava quantos chutes a gol? Nossa, um monte, um monte. Já dava. Por treino, pode botar uns 100 chutes. Era um absurdo que a gente fazia de fundamento. Se a gente acertasse no jogo 1, 2, o trabalho já estava
Já estava feito, consagrado. Por quê? Você no treinamento você pode errar, mas no jogo você tem que estar com personalidade para você lembrar tudo que você fez no treinamento. Chegar ali, pô, é o momento certo de bater com a perna direita, é o momento certo de bater com a perna esquerda. Eu me lembro muito bem de um jogo Flamengo e Curitiba, no Maracanã, que o Zico se machucou e a gente estava perdendo de 2-0, né? Estava perdendo 2-0 para o Curitiba, Zico se machucou. Aí se machucou o Júlio César, o Urigelli. Aí nosso time teve uma reação que lá 6 minutos eu fiz nada. A gente sabia que a saída do Zico a gente não poderia perder e a gente tinha que se superar, porque porra, ele gostaria de estar ali com a gente, né? Mas infelizmente não foi possível. Quando ele desceu, a gente estava perdendo de 1-0. Quando ele entrou no vestiário, o Júlio César falou 2-0. Imagina a cabeça dele como é que ficou. Né? Mas depois veio a reação, o Flamengo tem essas surpresas, né, de saber reagir. Estou contando assim porque são coisas que nós enfrentamos, que nós tivemos que ter capacidade, personalidade para decidir. Né? E você, como é que você vê o time do Flamengo hoje? Eu acho um timaço. Acho que é o grande favorito para todas as competições, porque manteve a base do ano passado, perdeu só o Mari, mas trouxe reposição à altura e mais opções do meio para frente. Então acho que o Flamengo, se ele tiver o pé no chão, né, se não se deslumbrar, entender que a temporada é longa e que você precisa confirmar, que a gente sempre fala isso, né, no futebol, é difícil chegar, mais difícil é você se manter. Se o Flamengo tiver cabeça no lugar, eu acho que vai ganhar grandes coisas esse ano também. Primeiro pelo treinador, que a ideia de jogo dele me agrada demais. O Jesus é ótimo. Depois pela qualidade dos jogadores. Acho que o Flamengo tem um timaço. Beleza. Pô, Caio, tá chegando o final. Pô, eu gostaria de ficar mais 1, 2, 3 horas, 5 horas com você, batendo esse papo gostoso. Quero te parabenizar por tudo, né, que você fez pelo futebol e pelo que você está fazendo ainda como comentarista. Obrigado, amigo. Pô, te ouço muito, entendeu? Que Deus te dê muita saúde, que você consiga todos os seus objetivos. Nós estamos aqui no Rio de braços abertos para um dia a gente se encontrar, bater um papo gostoso, certo? Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humana, né? E que quando está comentando sabe o que fala. Obrigado, amigo. Aí. Prazer participar aqui do teu canal. Boa sorte aí nessa nova empreitada. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Quando eu for para o Rio, quando acabar essa quarentena, vou te ligar, vamos se encontrar, vamos matar a saudade. E obrigado pelo carinho. Eu gosto muito do que eu faço e não faço com os outros o que eu não gostava que fizessem comigo. Então eu sei que antes do jogador existe um ser humano que tem família, que tem pai, que tem mãe, e eu não vou passar por cima de alguns valores só por conta de uma ou outra pessoa que está lá, não. É por isso que você é o cara que meu irmão. Parabéns aí. Falou? Obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço. Valeu, galera!